Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fios da Gloss. Hoje a gente vai fazer a videoaula dessa fofurice para um kit de bebê. Eu vou fazer esse aqui que seria ou um porta-cotonete ou um porta-algodão, tá bom? Vamos para os materiais. Vamos utilizar então o fio de malha. Esse que eu tô usando é o Super Premium, tá? Ele tem 28 milímetros, a cor é azul bebê. Vamos utilizar, aqui pode ser um branquinho, esse aqui é um begezinho bem claro, na verdade ele chama Off-White, tá bom? Esse é residual, tá? É um fio residual, e aí ele tem que ser na mesma espessura que o azul, para não dar problema na estrutura, tá? Na subida do cesto. Um pedacinho de um fio de malha de uma outra cor, só para um detalhe aqui, ó. Ou se você quiser fazer um lacinho também, mas eu quis colocar de uma outra cor, tá bom? Para os olhinhos, nós vamos utilizar o amigurumi, tá? O fio amigurumi. Eu trouxe aqui para vocês, eu utilizei a marca Círculo. A cor branco, ela tem uma numeração 8001 e o preto é 8990. Para fazer os olhinhos e a boca. Para os meus kits bebê, eu utilizo MDF, tá? Eu costumo impermeabilizar os meus MDFs que eu utilizo, tá? No meus kit bebê. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para que vocês possam assistir. É uma dica, porque eu não trabalho com madeira, tá? Eu não trabalho com MDF. É só uma dica e como eu faço aqui, porque é para durabilidade da peça. O tamanho do MDF é de 10 centímetros de diâmetro, tá bom? E a espessura do furo é mais ou menos 1 centímetro, tá bom? O tamanho do furo também interfere na quantidade de pontos que a gente coloca e para que ele suba retinho, tá bom? Então, essas medidas são para subir retinho, desta forma, nessas medidas que eu tô passando o fio, a espessura do fio, que isso também ajuda a fazer com que o cestinho suba reto. As agulhas que eu utilizo, tá? É a número 4,5, que é para colocar o fio de malha no furo do MDF, fazendo a base. Eu utilizo a número 6 milímetros, que é para subida do cesto. E a número 2, eu utilizo para fazer os olhinhos, tá? Usando o fio do amigurumi. Vou utilizar também a agulha de tapeceiro, tá? Aí é uma medida que você se sinta mais confortável para fazer, puxar os olhinhos ou fazer acabamentos. Eu utilizo a cola Pega 1000 ou uma cola universal para acabamentos. Tesoura. E para fazer uma bochechinha aqui, né, ó, eu vou utilizar blush. E um pincel um pouquinho mais fino, né, ó, só para fazer a parte da bochechinha. A peça completa ficou com 227 gramas, tá? Mas aqui já tá contando o fio de malha, tá contando o amigurumi, o MDF. Só o MDF tem 17 gramas, tá bom? Vamos começar o nosso passo a passo, nossa videoaula. Vou utilizar, então, o MDF, o fio de malha e a agulha número 4,5, tá? Nós vamos iniciar deixando 15 centímetros, mais ou menos, de fio aqui. Aí, a gente vai introduzir a agulha, puxar esse fio aqui no furo do MDF, tá? E esse fio que a gente deixou, a gente passa pra lá só pra travar, ó. Passa pra lá pra travar, tá? Só pra dar uma seguradinha, que é o fio do rolo, tá? Então, a gente vai introduzir no próximo furo do MDF, puxar esse fio aqui pra frente e fechar um ponto baixíssimo. Ó, ele fica travado, tá vendo? E aí, nós vamos seguir
com um ponto baixíssimo em cada furo do MDF, dando toda a volta, tá? Esse ponto baixíssimo não pode ficar nem muito apertado e nem muito folgado, tá? Então, sempre dá uma alturinha aqui, ó. Tá vendo? Sempre ficando os pontos todos do mesmo tamanho. Ó. E aí, você vai seguir por toda a carreira, chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Nesse último furo do MDF, a gente vai pegar o fio que a gente deixou no início, tá? Ele que a gente vai trazer aqui pra frente. Vai passar e puxar tudo, ó. Pode tirar tudo, tá bom? A gente vem com a agulha de fora pra dentro, ó, passando por baixo, tá? Desse primeiro ponto que a gente trabalhou da carreira. A gente coloca esse fio e traz pra fora, ó. Vendo? Aí, a gente vem aqui, ó. Da onde tá saindo o ponto ao fio, ó, tá vendo, ó? A gente passou aqui por baixo, introduz a agulha de trás pra frente, engata o fio na agulha e leva lá pra trás, ó. Aí, a gente simulou o último ponto. Tá bom? Aqui atrás, a gente faz um nozinho, tá? Só pra segurar esse fio não soltar. Então, da onde tem o nozinho, a gente vem no próximo ponto, ó. Introduz, puxa esse fio, traz aqui pra frente, tá bom? Aí, a gente vai dar a altura do ponto, dar a laçada e fechar um ponto baixo. A gente vai trabalhar um ponto sozinho. Tem que tomar cuidado que agora, quando a gente vai introduzindo, vai pegando no fio lá atrás. Traz aqui pra frente, dá a altura do ponto, ó, os dois têm que ficar na mesma altura, dá a laçada e fecha o ponto baixo, tá? Faz os pontos mais folgadinhos, dá a altura do ponto e fecha o ponto baixo. Então, para essa espessura de fio, para o tamanho desse furo do MDF, eu vou colocar 1, 2, 3 pontos sozinho e vou fazer um aumento. Que seria um ponto, e na mesmo ponto de base eu vou fazer outro. Aí tem muita gente que me fala assim, nossa, Adriana, eu não consigo passar no furo do MDF. Muda a agulha para uma mais fina, que é só para passar aqui no furo, tá bom? Não teria problema. Depois você volta para esse tamanho. Então, ó, a gente faz 1, 2, 3 e faz um aumento. Vou mudar a agulha aqui só para vocês verem, ó. Então, eu faço um ponto. Aí, não consegue passar o segundo, muda a agulha. Peguei uma agulha aqui número 4, por exemplo. Venho aqui no furo e puxo esse fio, ó. Tiro novamente e volto para 4,5, que é só para passar no furo do MDF mesmo, tá bom? Então, a gente vai fazer 3 pontos sozinho, um aumento, 3 sozinho, um aumento. Chegando aqui no final, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no final, tá? Eu completei do jeito que eu falei, 1, 2, 3 sozinho e um aumento, tá? Se o seu cestinho não tá subindo reto, este é o momento de mudar, tá? Infelizmente tem que desmanchar e refazer e tentar colocar a quantidade de aumentos que seja suficiente para ele subir retinho, tá bom? Então, se não tá subindo retinho, aqui é um momento que pode estar sendo problema, tá bom?
Aí, a gente vai fazer o fechamento perfeito, o fechamento invisível, como algumas artesãs chamam. A gente vai colocar a agulha, olha, aqui é o primeiro ponto que a gente trabalhou da carreira, nosso primeiro ponto baixo. Tem 2 alcinhas aqui em cima, a gente vai vir com a agulha de trás pra frente ou de fora pra dentro, né, ó. Vai pegar essa alcinha, vai trazer lá pra trás, tá? Ó, a nossa base fica assim, tá? Esse momento, a gente já pode trocar a agulha e ir pra agulha da subida do cesto, que é a número 6, tá bom? Ó, aqui é onde eu tô segurando a alcinha, aqui é onde a gente fechou, tá vendo? A gente vai introduzir a agulha entre um ponto e outro. Tá, ó. Nós vamos colocar essa alcinha na agulha e fazer um pequeno ajuste, sem forçar muito. Vamos deixar só a alcinha certinha, ó. Ele tem que ficar certinho aqui. Vai dar a laçada na agulha e puxar esse fio aqui pra frente, ó. Aí, você vai deixar ele com uma folguinha, que não pode ficar muito apertado esse ponto. Os pontos tem que ficar todos do mesmo tamanho, tá bom? Aí, a gente vai vir na próxima alcinha, ó, é entre um ponto e outro, dar a laçada e fechar ponto baixíssimo, tá bom? Aí, nós vamos fazer isso em todas as alcinhas aqui em cima, ó. Se você percebeu que o seu cestinho, mesmo com a quantidade de pontos que você colocou, também não tá subindo reto, você pode fazer aumento nessa carreira. No meu caso, não precisou. Então, aqui, ó, entre uma alcinha e outra, você coloca um ponto. E para fazer aumento, você vem no meio do ponto. Tipo, como se fosse um ponto baixo centrado, tá vendo, ó? Que aqui vai estar fazendo um aumento. Mas como não é o meu caso, o meu subiu retinho, eu só vou fazer um ponto em cada uma dessas alcinhas, tá bom? Vamos trabalhar a carreira toda, chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos aqui no último ponto, tá? A gente já pode cortar o fio. Aí, você vem aqui, ó, puxa tudo, tá? Esse fio. Aí, você pode vir com uma agulha mais fina. E vamos fazer o fechamento aqui. Vamos simular a última correntinha. Tá? A gente vem com a agulha de fora pra dentro. Pega esse fio. Leva lá pra trás. Agora, a gente não vai levar lá pra trás. A gente vem atrás só da correntinha, ó. Do onde tá saindo o ponto. Pega esse fio e simula a última correntinha. Só que esse fio vem aqui pra cima, ó. Aí, o que a gente vai fazer? Conforme a gente termina, fica um defeitinho aqui, ó, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer, ó? O fio tá aqui pra cima, ó. A gente vem aqui, ó. A alcinha que a gente tem que simular é aqui. Então, a gente vem aqui, ó, no pezinho dela. Puxa esse fio aqui pra baixo. E completa a alcinha, tá vendo, ó? Pega aqui de cima nessa correntinha. Traz aqui pra cima. E aí, fica perfeitinho, ó, tá vendo, ó? Aí, esse que tá aqui, a gente vem na próxima correntinha, traz aqui pra baixo. Ó. E aí, esconde o fio, tá bom? E faz o acabamento com a cola. Geralmente, eu passo entre os fios assim, ó. Aí, eu venho numa alcinha aqui em cima. Abro assim, coloco um pinguinho de cola. Aí, é só abrir aqui e colocar bem pouquinho. Se for um fio que mancha, coloca com a pontinha da agulha. Pode cortar o fio. Bom, faz isso com esse outro lado também. E aí, assim ficou a nossa base. Vamos iniciar a subida do cesto, tá? Como a gente tem uma parte aqui branquinha, ó, fio white, a cor que você for usar diferente do azul, a gente precisa conduzir o fio, tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com fio conduzido. A gente precisa aqui de 2 carreiras
do azul, tá? Então, o fio off-white é que vai ser conduzido. Então, a gente coloca ele aqui junto. Aí, a gente vai trabalhar com a agulha número 6 para subida do cesto. Naquelas alcinhas da carreira anterior que a gente trabalhou o ponto baixíssimo, é onde a gente vai colocar o ponto. Vou colocar a agulha, o fio off-white e traz o fio azul aqui pra frente, ó, tá? Aí, você já pode segurar o azul e o off-white pra esconder, ou pode deixar pra esconder no final, tá bom? Eu vou deixar aqui do ladinho só pra não atrapalhar a sua visualização. A gente sobe o ponto, né, o fio, dando a altura do ponto, dá a laçada na agulha e fecha o ponto baixo, tá? Pode puxar um pouquinho aqui, ó, pra poder deixar o ponto certinho, tá bom? A gente vai no próximo ponto baixo. E aí, a gente vai trabalhar nessa carreira, com todas as alcinhas, ó, passando por todas as alcinhas, ponto baixo, tá bom? E o off-white vai sendo conduzido, ó. Trabalhou um pouquinho na carreira, dá uma leve puxadinha no off-white, tá? Trabalha alguns pontos e vai dando uma leve puxadinha no off-white, tá? Vamos trabalhar toda a carreira com ponto baixo. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, deixei o último ponto para fazer aqui com vocês. Ó. O que é importante? A cada carreira que você finaliza, é você ajeitar os pontos, tá? Essa é uma etapa importante para que o seu cestinho suba reto, tá bom? Ó, primeira carreira. Tá? Aqui a gente vai fazer o fechamento, tá? O fechamento invisível, fechamento perfeito, conduzindo o fio. Então, nós vamos subir essa alcinha, a gente vem no primeiro ponto trabalhado da carreira, nas alcinhas de cima, ó, agulha de trás pra frente, pega essa alcinha, ou de dentro pra fora, né, como vocês preferirem. Puxa essa alcinha lá pra trás, ó, aí você já segura com a mão, ó, auxiliando com a mão aqui, você já segura essa alcinha, tá? Pode dar uma apertadinha. Aí, agora, a partir dessa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Então, aqui é a alcinha onde a gente trabalhou, tá? Ó, alcinha móvel, tá? A gente vai colocar a agulha, ó, no centro do ponto. Só que a gente tá conduzindo o fio, então a gente tem que colocar embaixo do fio que a gente trabalhou ele aqui, ó. Tá vendo? O fio off-white. Aí, a gente vai colocar essa alcinha só pra dar um ajuste. Aí, eu vou tirar da agulha, aí ela fica bem pequenininha. Quanto mais justinha, melhor, pro ponto ficar bem discreto. Vamos passar o off-white por cima. Puxar esse fio azul, ó, segura essa alcinha, ó, eu auxilio com a mão segurando. Dou a laçada aqui no ponto. E trago esse fio aqui pra frente, ó. Aí, eu vou lá atrás pegar essa alcinha que a gente tava segurando e tinha deixado solta, ó. É isso aqui, ó. O fio conduzindo, tá vendo? A alcinha, a gente dá a altura do ponto, deixando ele folgadinho, não pode ficar muito pressionado. Vamos dar a laçada na agulha e fechar um ponto baixo centrado, conduzindo o fio, ó, tá bom? E aí, nós vamos continuar trabalhando ponto baixo centrado, e aí a gente tem que se certificar que passou o off-white por baixo, ó. Tá vendo? E fecha o ponto baixo centrado. Ele vai ficar com esse efeito, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó, que bonito, tampando o fio conduzido, ó. Tá vendo? Fica um acabamento muito bacana. Então, é importante essa etapa de você, toda vez que você for pegar o fio aqui, se certificar que você passou, ó, o off-white, a agulha por baixo dele, tá? Quando você introduzir a agulha, você já coloca ela virada pra baixo, ó,
que ela consegue pegar. Essa primeira carreira é um pouquinho mais difícil, mas aí ela consegue pegar o off-white, tá? Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Chegando no final, eu volto com vocês. Chegamos no final da carreira, vamos fazer o fechamento invisível igual das outras vezes. Tá, ó, no primeiro ponto, puxa a alcinha para trás. Trabalhando o ponto baixo centrado embaixo do fio off-white. A gente faz um pequeno ajuste aqui. Solta essa alcinha, tá? A agulha tem que passar entre as duas alcinhas, ó. Passo esse fio azul, vem aqui pra frente. Passo o fio off-white por cima, ó. Pega a alcinha de volta, ó, ponto, alcinha, tá? E aí, a gente fecha o ponto baixo centrado, tá bom? Etapa importante é ajustar os seus pontos, tá? Ó, ajusta os pontos para que ele fica retinho, tá? Pode vir de assim. E agora, a gente vai começar a fazer o rostinho, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá bom? Nessa terceira carreira de subida do cesto, tá? Aí, você escolhe a parte que você achar que tiver mais bonitinha para começar o seu rostinho, tá bom? Ó, vamos fazer por aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar o fio conduzido até aquela partinha onde a gente escolheu que vai fazer o rostinho. Chegando aqui no ponto onde nós escolhemos para fazer o rostinho, então a gente vai trabalhar o ponto azul, vai passar ele por cima, ó, passei ele por cima, e aí eu vou pegar o fio que a gente tava conduzindo off-white e vou fechar, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai conduzir o azul, e aí a gente vai trabalhar 5 pontos no off-white. Sempre introduzindo a agulha para baixo, para pegar aquele fio, por baixo daquele fio que tá conduzindo. No último ponto, sempre dá uma leve puxadinha, ó. No último ponto, a gente entra com o off-white, passa ele por cima e fecha com o azul, tá? Uma leve puxadinha, e aí a gente vai continuar trabalhando o restante da carreira com o azul, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou trabalhar toda a carreira, vou fazer o fechamento e vou voltar aqui. Quando chegar aqui, na próxima carreira, eu volto aqui com vocês, porque aqui é tudo da mesma forma, o fechamento, tá bom? Trabalhamos o restante da carreira, fizemos o fechamento invisível, o fechamento da carreira, e eu trabalhei até que chegar num ponto antes do rostinho, tá? Neste momento, como o cesto tá baixinho, a gente pode já esconder esses fios, tá? Fazer acabamento neles, tá? Passa entre os fios, dá uma aberturinha aqui, passa entre os fios e dá acabamento, porque quanto mais alto fica o cestinho, mais difícil fica a gente manusear aqui dentro, tá bom? Aí, a próxima carreira que a gente vai trabalhar, a gente vai aumentar aqui no desenho um ponto desse lado e um ponto desse, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá bom? Então, um ponto antes a gente vai entrar com o off-white, então a gente trabalha aqui o azul, passa o azul por cima e fecha com o off-white, tá? Para nesse ponto a gente já iniciar com o off-white, tá bom? E aí, a gente trabalha os 7 pontos baixo centrado com a cor off-white. Aqui também a gente aumenta um ponto, né, no desenho com off-white, ó, trabalhamos assim, e aí a gente passa o off-white por cima
e finaliza com o azul. Uma leve puxadinha. E aí, a gente continua trabalhando o ponto baixo centrado com o azul, tá bom? Nós vamos trabalhar, então, a próxima carreira também fazendo um aumento, tá bom? Da mesma forma que a gente fez agora, um aumento no desenho, ó. Aqui a gente aumentou um, aqui a gente aumentou outro. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos na próxima carreira, tá bom? Vamos fazer da mesma forma. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no final, então trabalhamos as carreiras que eu falei para vocês. No desenho com 5 pontos, 7 pontos e 9 pontos, tá? Então, agora a gente vai trabalhar mais uma carreira com 9 pontos, tá vendo, ó? 5 pontos, 7 pontos, 9, mais uma carreira com 9, tá bom? Vamos trabalhar essa carreira igual com 9 pontos, chegando aqui no final eu volto com vocês, tá? Aqui com 9 pontos a gente faz da mesma forma, ó. O azul, passo por cima, fecho com o off-white, e aqui eu já começo a trabalhar a carreira com o off-white, ó. E faço mais uma carreira aqui com 9 pontos. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho, chegamos aqui, né? Trabalhamos 5 pontos, 7, 9, 9, e agora a gente vai diminuir no desenho, tá? Ó, 5, 7, 9, 9, agora a gente diminui e volta pra 7, tá? Aí a gente entra com azul aqui, tá vendo, ó? Nessa lateral, tá vendo? Então, o que que a gente faz? A gente trabalha azul, entra aqui com azul, passo o azul por cima e fecha com o off-white, tá? E aí, a gente trabalha 7 pontos do off-white. E aí, eu já volto aqui com vocês. Trabalhamos os 7 pontos. No último ponto, a gente passa o off-white por cima, dá a laçada no azul e fecha o ponto com azul. E vamos entrar com um azul nesse último ponto. Tá bom? Ficando com um desenho assim. Aí, o que que nós vamos fazer? Então, nós trabalhamos essa carreira de diminuição, tá bom? Agora, nós vamos continuar e trabalhar só com o azul, tá bom? Chegamos aqui no final, tá? A gente precisa trabalhar mais uma carreira de azul. Então, o que que a gente faz? A gente já pode cortar do branco, tá? O off-white. Porque a gente não vai ter uma carreira mais acima para esconder o off-white, tá bom? Então, a gente já corta, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar a carreira agora só no azul, tá bom? Ó como é que tá ficando, tá? Conforme vocês vão subindo, vai fazendo o ajuste, tá? Ó, aqui fica sem marcas, tá vendo, ó? Fica bem bacana esse tipo de fechamento que a gente tá fazendo, tá bom? E aí, vamos trabalhar agora só no azul. Tá? O branco, o off-white a gente deixa aqui no canto, pode fazer o fechamento invisível normalmente, tá? Traz esse fio aqui pra frente. Ó, ele ficou por cima, tá vendo? Tá errado. Ele tem que ficar por baixo do off-white pra esconder ele. Ó, agora pegou por cima, tá vendo? Porque aí a gente vai fazer essa última carreira já escondendo esse off-white, tá? Da altura do ponto. Fecho o ponto baixo centrado. Bom, e vamos trabalhar a carreira inteira
com o azul. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, fizemos a última carreira de azul, e aí você já pode cortar o fio. Tá bom? Aí, esse fio a gente vai puxar tudo, tá? E fazer o fechamento invisível. E puxa lá pra baixo, tá? Diferente desse aqui, eu vou fazer essa última carreira de acabamento com um fio off-white, tá bom? Ó, aqui você já pode fazer os arremates, tá bom? Aí, você vem com o fio off-white, eu vou fazer essa última carreira e os cabelinhos de off-white. Aí, eu queria que vocês comentassem aqui comigo qual cor vocês gostaram mais, tá bom? A gente vai vir aqui, ó, com a agulha entre um ponto e outro, tá? E vai puxar esse fio aqui pra frente. Não precisa muito aqui não, tá? Só um pouquinho. Ó, puxei aqui pra frente, eu venho na próxima alcinha, entre um ponto e outro. E fecho ponto baixíssimo, tá? Fazendo assim uma carreirinha de acabamento. Vamos fazer a carreira inteira, chegando no final eu volto com vocês. Chegamos aqui no último ponto, a gente já pode cortar o fio. Tá? Aí, a gente vai puxar tudo. Aí, pode vir com uma agulha mais fina. Ó. E faz o fechamento invisível, o fechamento perfeito. E aqui vocês colocam aqui pra trás e arremata os fios. Tá? Aí, faz os acabamentinhos que precisam. Tá? Vamos esconder todos esses fios aqui. Tá bom? Então, essa última carreira, você faz o ajuste do seu cestinho, pra ele ficar bem retinho, ajusta os pontos, tá bom? E vamos para os detalhes. Prontinho, fizemos todos os arremates, ó. Deixamos nosso cestinho com um bom acabamento, tá? E agora, essa sugestão é com uma outra cor, né? Então, eu cortei já 5, vamos medir, 5 pedacinhos do fio que a gente vai fazer o cabelinho. Um tamanho aí, mais ou menos, ó, 15 a 16 centímetros, tá bom? Ou o tamanho que você quiser pro cabelinho, tá? Esse aqui tem 16 centímetros. Aí, você vem com a agulha mais fina. Pode ser aquela de 4,5. A gente vai achar o meio, tá? Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Tem 2 pra cá, 2 pra cá, esse do meio. Aí, a gente vem aqui na direção, ó, na base do azul, né? Aí, a gente pega um fiozinho. E deixa um pra cá e um pra cá, ó. Aí, a gente vai fazer outro. Esse é na base. Ó. E um aqui no meio. Ó, entre um ponto e outro. Ó, tá vendo? Faz mais um aqui e outro aqui. Ó,
Fiz mais desses dois lados aqui, tá vendo, ó? Um aqui na base do azul, um no meio, tá? E aí, a gente vai juntar tudo, segurando os de lá de trás, tá vendo? E os daqui da frente. Vai pegar um fio de malha rosa, ou se você quiser fazer um lacinho com um fio de malha, ou um fio amigurumi, né? Que é mais fininho. E aí, você ajeita. Ó, só você puxar todos pra cima. E dar um nó bem forte. Ó. Deixa todos ajeitadinho. Depois você junta todos eles aqui, ó, e corta. Pra eles ficarem todos do mesmo tamanho. E aqui também tem que prender bem forte. E deixar ele mais curtinho. Ó. Vamos para os olhinhos, tá? A gente vai usar aquele fio de amigurumi preto e a agulha número 2. Só que para vocês visualizarem aqui o que eu vou fazer, eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, eu vou fazer num fio grosso, só para vocês entenderem o que vocês vão fazer nesse fio aqui, tá bom? A gente vai fazer o círculo mágico. Ó, a agulha vai puxar esse fio, fazendo o círculo mágico. E aí, a gente trava o ponto baixo no círculo mágico. E nós vamos colocar 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No amigurumi, como o fio ele é mais fininho, então o fechamento deles é pegando essa, ó, o primeiro ponto tá aqui, ó. Aí o primeiro ponto tá aqui embaixo, aí você vem nessa alcinha de cima e fecha desta forma. Eles fecham desse jeito no amigurumi. Então, eu fechei o olhinho também desta forma, tá? Aí, pode puxar esse fio do início pra fechar o círculo, né? Cortar o fio. Aí, pode puxar tudo. E pode passar lá pra trás. Ó. Esse fio do início você puxa bem, ó, pra ficar bem fechadinho. É isso aqui, ó, o olhinho, tá? Só que aí, você vai fazer nesse fio bem pequenininho, tá bom? E aí, é bom até deixar pedaço de fio assim, pra prender depois aqui atrás, tá bom? Na nossa peça. Aí, vocês vão fazer 2 círculos, tá bom? Com o preto. Ó, ficaram assim, tá? Os 2 pontinhos, e eu deixei um pedacinho aqui, ó, que é pra gente colocar na peça, tá? E aí, aqui tem 2 opções. Uma é você colocar esse e fazer os pontos de luz de branquinho depois, ou já colocar os pontos de luz e depois colocar na peça, tá bom? Aí, você faz como você achar melhor. O ponto de luz eu achei melhor fazer com essa agulha. Se você tiver uma menor, ó, é a de tapeceiro, mas se você tiver uma menor, é melhor, tá? Aí, eu peguei nas alcinhas assim, ó. Tem uma aqui, venho pra baixo na próxima alcinha, ó. Passo umas 2 vezes
no mesmo lugar. Então, ficando esse pontinho maior aqui pra baixo e um aqui em cima, ó. Ó, dois aqui embaixo e um aqui em cima. Esse segundo aqui um pouquinho menor. Eu passei no mesmo lugar. Ó, pega as alcinhas de cima e vem na próxima. Faz um pontinho um pouquinho menor. Tá bom? E aí, é só a gente colocar na peça. Aqui na peça, eu separo dois fiozinhos pra cá e dois pra cá, pra poder entrar e já fixar, tá vendo? Aqui é o centro, eu pulo um e venho aqui nesse outro ponto, tá vendo, ó? É só você contar ou colocar onde você acha melhor, se mais juntinho, mas eu achei melhor depois desse do centro, pula um e já entra com o olhinho, tá vendo? E aí, puxa esses fiozinhos lá pra trás. Conforme você leva lá pra trás, às vezes some esse pontinho branco, você vem com a agulha assim, ó, e só ressalta ele, ó. Tá bom? E aí, aqui atrás, é só você esconder os fiozinhos, tá bom? Ó, eu puxei tudo pra cá, você pode dar um nozinho e esconder, tá bom? Vem, passa por baixo do fio de malha aqui, ó, e esconde. Prontinho, aí é só você ajeitar da forma que você achar melhor. Uma outra opção também é colar, tá bom? Aí, vocês que fazem como vocês acharem melhor. Aqui eu vou estar escondendo o fio, tá bom? Mas se vocês acharem melhor colar, também pode colar. Agora, um detalhe charmoso são os cílios, tá? Ó, vou vir nesse primeiro de cima, pego na peça, levo lá pra trás. Ó. Venho aqui nessa lateral do azul, ó. É pra ficar uns cílios bem grande. Volto na peça. Tem que tomar cuidado porque pode estar pegando no fio de malha, né? E o terceiro eu venho aqui na base desse azul, ó. Se quiser fazer pra cima, aí faz como vocês acharem melhor. Não pode pressionar muito pra não ficar muito apertado. Aí depois vocês fazem o ajuste da peça. Agora, nós vamos pra boquinha, tá? Nós vamos pegar nesse ponto aqui do centro do desenho, tá vendo, ó? Aí, a gente passa a agulha na lateral desse ponto. E na outra lateral. Tá? Aí, ele vai ficar na partinha de cima, ó. Passo umas 2 vezes pra boquinha ficar um pouquinho mais... Um pouquinho mais grossinha, né? Aí, você só ajusta aqui. Pra ela ficar um pouquinho assim mais pra baixo, né? Esse primeiro aqui ficou muito pra baixo, ó. Pode tirar.
Colocar mais em cima, ó. Tá vendo? Mais pra cima. E por último, a gente vai vir com o blush. Tá? Fazendo só um círculozinho aqui na bochecha. E aí, vocês adornem como vocês também acharem melhor. Tá bom? Se ficar muito forte, você tira um pouquinho. Esse foi o passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês acharam melhor tudo azulzinho, ou assim na cor off-white, o cabelinho, um de cada também, ó. Pode ser um porta-cotonete, outro porta-algodão, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem um curtir, que ajuda o canal, incentivar a gente a poder estar trazendo mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijos com gloss!